glória a Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual hora do dia você vai receber essa palavra, seja muito bem-vindo a mais um Repartir. Glória a Deus por essa quarta-feira poderosa que Deus nos dá. Para o quê? Para transmitir a palavra. E glória a Deus que você tem ouvidos para ouvir. E a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. E o que o Espírito diz às igrejas. E nós ouvimos, porque o Senhor nos abriu mesmo o nosso entendimento, a nossa mente. Como diz Efésios, iluminou a nossa mente, abriu os nossos olhos para que pudéssemos enxergar muito além do que os olhos podem ver, ouvir além do que os ouvidos podem ouvir, para que expressemos as grandezas do poder de Deus na manifestação do seu Espírito pela igreja, aquela que sim, foi gerada das suas entranhas e hoje ela está onde? Qual a posição da igreja? Qual a sua posição? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E qual esse lugar? Se não um lugar onde tem um trono, glória a Deus, que o trono que nos rege, o invisível sempre regeu, o invisível sempre vai reger, o tangível, o material, o palpável e o visível. E nessa semana nós queremos falar com você um pouquinho desse tema maravilhoso que você recebeu aí, essa palavra de dezembro do valor do trono, esse valor do rio da água cristalina. E tudo tem ouro, porque é a natureza de Deus. E nós estamos na semana do trono invisível, sim, invisível mais real, como diz aí os louvores, as canções, né? Invisível mais real. O fato de as pessoas não enxergarem não quer dizer que não existe. Elas apenas não enxergam, não tocam, não conhecem a grandeza desse poder que foi revelado à igreja. Glória a Deus, porque eu e você recebemos esse dom da graça de ter os ouvidos abertos e a mente iluminada para receber esse conhecimento da palavra de Deus, da revelação e da experiência de andar com Jesus. Lá em Efésios, já eu vou entrar na palavra, mas como nós estamos falando em Efésios, que diz assim, ó, que para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, sabe o que? O espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui é Paulo orando aos Efésios, orando à igreja, agradecendo a Deus porque Deus já nos deu esse espírito de revelação. Aí ele continua dizendo assim, ó, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Qual é o céu, senão o lugar onde tem o trono invisível, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que não é essa palavra, senão a manifestação da invisibilidade do lugar onde Deus habita, onde Cristo está assentado, e o melhor, que é o privilégio da graça dada pelo Espírito, colocou, deu a quem constituiu a igreja. Ele deu à igreja tudo que eu li, tudo que a palavra está escrito, tudo que da boca de Deus saiu. Ele deu à igreja todo esse domínio, toda essa sabedoria, toda essa graça, toda essa revelação, iluminando o nosso entendimento pelo poder da sua palavra. É a manifestação do trono invisível que domina sobre tudo. O trono que domina em cada evento para cumprir o testemunho da presença em nós. Essa é
a palavra dessa quarta-feira que o Espírito está ministrando ao nosso espírito. Glória a Deus. Abra bem os seus ouvidos. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui a advertência, né? Quem tem ouvidos, ouça. Todos temos ouvidos, mas nem todos ouvem. Então, quem tem ouvidos para ouvir, a manifestação da invisibilidade do trono de Deus. Nem todos têm ouvido para ouvir o que é intangível, o que tem outras frequências, que é a manifestação do invisível. E nele, a Bíblia diz assim, lá em Efésios, que faz convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, visíveis e invisíveis, terra e céu, plenitude, algo que é abrangente, que se completa. Então nós vamos entregar, pela manifestação do trono, um testemunho em cada evento. Fala comigo, eu vou entregar em cada manifestação do trono desse evento o testemunho que vai cumprir e vai manifestar um propósito. Eu vou cumprir esse testemunho em cada evento, em cada ciclo, em cada situação. Glória a Deus. E nós conhecemos pela palavra um homem chamado Filipe, que era um diácono que estava ali na igreja ali de Atos, a igreja perseguida, a igreja cheia do poder de Deus que Jesus tinha dado. Eis que vos dou autoridade, eis que vos dou poder, façam em meu nome, manifestem em meu nome, leve a palavra, batize. E foi o que Filipe estava fazendo. Então lá em Atos 8, 26 ao 31, diz lá, se você puder abrir a palavra, abra, se não, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai. Vai para onde? Para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, assentando no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então nós temos aqui um cenário de alguém que teve a manifestação e interferência do trono para o quê? Para a salvação. Porque na igreja ela foi constituída para levar a palavra, para manifestar Cristo, porque nós temos um ministério. Você tem o ministério da reconciliação. Reconciliação que traz os filhos de volta ao Pai. Aquele que está perdido, aquele que está querendo encontrar, não encontra caminho, porque o Deus desse século cega o entendimento, para que as pessoas tateando não encontrem nada. E aquele eunuco, ele desejava, porque ele desejava saber de quem se falava essa palavra do profeta Isaías. E ele queria saber sobre Jesus, porque Isaías foi um profeta messiânico e falava de Jesus. E ele tinha sede. Sabe por que ele tinha sede? Porque ele foi até Jerusalém para adorar. Ele foi no lugar da adoração. Ele foi encontrar, porque ele era um buscador. Esse eunuco era um buscador. E Jesus veio realmente para levar a palavra através dos seus filhos aos gentios. Você se lembra quando Jesus manda Pedro e até Cornélio para manifestar a palavra? Porque na casa de Cornélio, um gentil, já havia uma igreja se formando, um ambiente onde ele reunia pessoas para conhecer sobre o caminho. E Jesus desperta Pedro e fala: vai até este lugar. E Pedro, relutante, vai, mas ali
enquanto Pedro falava, o Espírito é derramado naquele ambiente. E ali há um mover de Deus, porque transcende Judeia, Samaria, até os confins da terra, todos os lugares. Jesus falou: vão, ide, levai. Por quê? Porque Jesus tinha depositado nos discípulos algo que eles poderiam levar. E o de Jesus tem depositado em mim e em você algo que nós podemos levar também aos ambientes. A luz que vai derramar, que vai manifestar nas trevas. E as trevas, o que é luz? Luz é a verdade e treva é a mentira, é a escuridão. Então a nossa luz tem que brilhar através do que nós recebemos da palavra. Então Felipe, cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito, obedece e vai. Por quê? Porque ele tinha a sensibilidade de receber aquela palavra, porque ele tinha a presença. Ali nós vemos claríssimo a manifestação do poder de Deus naquele ambiente, do trono que governa, do trono que tudo dá ordem, do trono que é estabelecido antes da fundação do mundo, porque em Hebreus 4 vai dizer que o visível existe através do invisível. O visível é manifestado pelo reino da invisibilidade. Cheguemos com confiança ao trono da graça para alcançar misericórdia. Cheguemos, andemos, estejamos. Hebreus 4 diz assim, que ele nos deu mesmo essa manifestação dessa palavra, desse invisível que vai manifestar o poder dele nos ambientes, trazendo então salvação. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus, é a salvação do trono invisível, é um repouso, é um descanso, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Cheguemos com confiança no repouso do Espírito que vem da manifestação da invisibilidade, da glória do trono que governa e que domina e sempre vai dominar, a despeito de todas as mentiras, a despeito de todas as situações, a despeito de todas as indagações. Eu creio na manifestação desse trono invisível. Você crê na manifestação desse trono invisível? Então, Felipe estava ali sendo levado pelo esse trono, a levar a palavra a um homem que desejava, porque Deus não vai desprezar alguém que busca genuinamente, com sinceridade, porque Felipe ouve a voz e obedece o comando da voz do Espírito, observando que Jerusalém era um ponto de adoração, então atraía os adoradores, e esse homem era um buscador, tanto que ele estava ali conectado à palavra, queria conhecer a palavra, estava desejoso, estudando, lendo Isaías. E Felipe ouve ele ler Isaías e pergunta se ele estava entendendo. Ele, não entendo, eu preciso que alguém me ensine. Desejava aprender. A manifestação do trono naquele ambiente manifesta o desejo de ir ali aprender, de conhecer, de querer saber quem é Jesus, da sede. E sempre haverá uma fonte conectada àquele que tem sede. Eu fui resgatada por essa fonte porque eu tinha sede e desejo, e o Senhor sonda os corações. Ele viu o desejo daquele homem de querer conhecer mais e mais da manifestação. O espírito dele já estava sendo preparado, porque ele já estava indo para Jerusalém. Depois ele volta e no caminho ele continua querendo buscar e aprender, e Deus leva Felipe para falar. E não só Felipe fala através da manifestação do trono invisível, como ele apresenta o batismo, mostra a água, e aquele homem fala: por que não temos uma água? Que Felipe falou de Jesus, porque a palavra, depois você vai ler lá mais abaixo, fala que ele estava falando de Jesus. Olha aqui, o mensageiro Felipe fala sobre Jesus e mostra o caminho do arrependimento, apontando para a necessidade de um novo nascimento. Como sabemos? Ele creu no seu coração, confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diz aqui, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou
a Filipe. Então, o propósito de Filipe era explicar, manifestar, falar de Jesus, apresentar o batismo, batizar aquele homem, e o Espírito levaria para outro lugar. Aqui acontece um sobrenatural de Deus. Filipe foi transladado, foi transportado para outro lugar, foi achar-se em Azoto, porque o Espírito o leva. Aquele que está sensível à manifestação do trono de Deus, Deus vai o levar, porque o mover desse trono é um trono de mobilidade, que nos vai levar, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus ouvem a sua voz, porque o vento sopra em todos os lugares e não se acha o seu caminho, mas aquele que está no Espírito é conduzido, assim como Filipe foi conduzido para ir para outro lugar. Ele foi transportado imediatamente, arrebatado, levado a uma ação poderosa do sobrenatural, da soberania de Deus, conduzindo os seus servos, porque diz em Atos 1:8, receberei poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder do trono invisível, a interferência do trono invisível é para nos dar poder, para quê? Para ser testemunha. Como nós sempre falamos, ouvimos e falamos, não é poder para sermos poderosos, para ter disputa, para ter poder para mostrar e manifestar algo que é de Deus, e que muitas vezes nós vamos, o homem quer roubar a glória para si, mas esse poder é para testemunhar, é para falar, é para verbalizar, é para expressar sobre ele, através dele, por ele, porque a palavra diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então é para encher dele e manifestar a ele pela palavra de Deus, porque aqui em Isaías diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o meu repouso? Sim, o repouso do Espírito de Deus é o nosso espírito, porque ele descansa em Noé. E diz aqui, que ele deseja habitar o reino invisível. Diz em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. O trono deseja interferir para fazer morada permanente no nosso espírito até o fim dos séculos, até toda a eternidade. O amor, a graça e a comunhão do Espírito, a Trindade fazendo morada. E diz lá em 1 Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, resta o repouso para o povo de Deus. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque esse trono vai nos dar essa interferência para manifestar essa palavra. Então, em nome de Jesus, que você deixe o Espírito manifestar o trono em você, porque o buscador, um homem que estava num outro ambiente, um etíope, um africano, improvável de chegar, a palavra até lá, mas ele conhece a Jesus, ele tinha um texto em mãos, ele começa a querer conhecer de Jesus, ele tinha um texto em mãos, o que não era muito comum, ainda mais no cenário africano. Deus contempla uma busca genuína e revela aqueles que sinceramente o desejam conhecer. O mensageiro, Deus vai sempre colocar um mensageiro no seu caminho. Deus vai sempre colocar aquele que vai ter a palavra de manifestação. Esse trono vai interferir, esse trono deseja interferir, porque tudo que foi criado existe pelo poder do trono invisível, pelo poder da soberania, pelo poder da influência, da manifestação, que vai desbaratar toda a palavra maldita, todo o cenário do inimigo. A presença do trono nos constitui para que possamos também constituir, levar, alimentar, lavar,
batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifestar o ID, e toda essa porção do Espírito está onde? Em nós. Nós somos esse templo, esse repouso do Senhor. Deixa o Espírito repousar e fazer morada no teu espírito. Deixa Ele manifestar a glória dEle, porque a glória dEle é expressa através da igreja. Nós somos feitos em imagem e semelhança desse Deus, para o quê? Para expressarmos esse Espírito através da igreja. A igreja vai expressar, a igreja vai mostrar, a igreja vai revelar através da graça, do amor e da comunhão. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito vai manifestar nessa mescla, nessa mutualidade poderosa, nesse respirar da presença. Então deseje cada vez mais essa presença, essa mutualidade, esse Espírito interagindo com você, mesclando com você, essa invisibilidade milagrosa, esse milagre, esse sobrenatural que age no natural milagrosamente, como agiu naquele cenário, como se revelou aquele homem que tinha sede, como Cornélio, como Eunuco e como tantos homens, que sempre haverá uma fonte ligada a uma sede para derramar essa água. Então derrame essa água, não tenha restrições nenhuma em manifestar o que você carrega. É a palavra, é a vida, é o poder, é a revelação, em nome de Jesus. Que o Senhor fique com o seu espírito, que o Senhor te abençoe e te guarde, preserve, te dê mesmo sabedoria, revelação, como foi falado em Efésios, para manifestar essa palavra com graça, com força, com glória. Agora na tela vai aparecer o QR Code. Oferte, abençoe, entregue, dê. Deus ama quem dá com alegria. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus seja com o teu espírito, que a graça, o amor, a comunhão do Espírito valide cada vez mais a sua manifestação, que é a manifestação do trono na sua vida. Deus te abençoe. Até semana que vem. Shalom, shalom, shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor Deus. Nós invocamos o Seu nome, a Sua presença, Senhor Jesus. E agradecemos por tudo, Senhor Deus. Obrigado por esse dia, por mais um dia maravilhoso. Obrigado por essa semana. Obrigado, Deus, por esse mês do trono invisível, Senhor Jesus. Senhor Deus, que nós possamos realmente enxergar mais longe, Senhor. Senhor Deus, nos dá essa visão espiritual, Senhor. Nos dá essa visão de caminhos elevados, essa visão elevada, Senhor. Que nós possamos nos livrar de todo o desvio do inimigo, de toda cegueira natural, Senhor Deus. Que não sejamos atingidos pela naturalidade, achando que tudo é comum, vivendo de coisas comuns, de prazeres humanos, achando que a vida é só isso, de toda banalidade, Senhor, misericórdia, Senhor Deus, livra-nos, Senhor, de toda banalidade, de toda naturalidade que traz essa cegueira para o mundo espiritual, pois nós somos seres espirituais, Senhor, e que nós possamos viver realmente esse mês do trono invisível e enxergar aquilo que é invisível aos olhos naturais, Senhor Deus. Que nós possamos realmente enxergar o que Deus tem para nossas vidas, Senhor Deus. Realiza as Tuas obras em nossas vidas, Senhor Deus. Realiza a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Que nós tenhamos mesmo essa maturidade, Senhor Deus. Nos forja para que tenhamos essa maturidade para enxergarmos o que é invisível aos olhos naturais, para enxergarmos caminhos elevados, Senhor Deus. Nos traz mesmo discernimento, Senhor, discernimento das Tuas vontades, discernimento dos Teus preceitos, daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor Deus. Nós louvamos a Ti, toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, Senhor Deus. Nós exaltamos. Cristo é a própria palavra de Deus, é a expressão de Deus. Que Deus se expresse em nós, que a Sua palavra se expresse em nossas vidas cada vez mais, Senhor Deus. Nós Te louvamos, sabemos que Tu vem como a estrela da manhã e Tu será revelado como o sol, mas como essa estrela da manhã que surgirá
no horizonte, Senhor Deus, e nós louvamos a Ti, estamos aguardando a Ti, Senhor Deus. Nós temos esse relacionamento com essa pessoa que é Cristo, que é a própria palavra de Deus, Senhor Deus. Cristo é como a lâmpada que contém Deus, que é a própria luz, Senhor Deus. E nós estamos aqui contemplando essa luz, contemplando essa palavra. Estamos aqui como uma noiva ataviada, sendo preparados para receber o noivo que é Cristo, receber essa nova Jerusalém, Senhor Deus, essa cidade iluminada, cheia das bênçãos do Senhor, esse verdadeiro Éden, paraíso, Senhor Deus. Nós estamos aqui para Ti, para Te louvar, que a Tua palavra seja realmente resplandecente, se expresse nesse mundo, nessa nação, Senhor Deus, e que todo mundo possa dizer que Tu és santo, santo é Teu nome, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós louvamos somente a Ti, Senhor Deus. Nós rendemos graças a Ti, rendemos glória, a Sua glória, Senhor Deus. Nós queremos a Sua glória, queremos contemplar a Sua face, Senhor Deus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós seguimos os Teus ensinamentos, Senhor Deus, como anjo do Senhor que veio para governar esta terra. E estamos aqui nessa terra, sabemos que é de passagem, que é um aprendizado, que é para desfrutar da boa terra. Senhor Jesus, e que possamos seguir os Teus ensinamentos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós através dessa nova aliança, através dessa redenção dos nossos pecados. O pecado é um assunto que não deveria nem ser pregado mais, pois já foi resolvido na cruz, onde todos nós já temos o discernimento do que é pecado, onde devemos nós avaliarmos a nós mesmos para não pecarmos, para seguirmos os preceitos do Senhor Jesus, que nós possamos realmente seguir caminhos mais elevados dentro da maturidade da igreja que Deus quer para nós, Senhor Deus, dentro dos Teus preceitos, dentro dos Teus ensinamentos, na comunhão para um com os outros, na oferta por oferta, no amor, na distribuição do amor, na distribuição do ministério, do Seu único ministério, que é único e é verdadeiro, Senhor Deus, esse Cristo coletivo, que se torna um só corpo coletivo, e cada um na sua porção possa enriquecer esse corpo com a sua porção, enriquecer esse corpo com a expressão da Tua palavra, a expressão do Teu ser em nós, em cada um, Senhor Deus. Senhor, abençoa mesmo, abençoa a vida de cada um que está me ouvindo, Senhor Deus. Livra de toda a obra do maligno, livra de toda enfermidade, livra de todo desvio das coisas naturais, Senhor Deus. Livra inclusive daquilo que possa parecer ser bom, mas que desvia dos Teus caminhos, Senhor Deus. E abençoa, Senhor. Abençoa com a Tua palavra, abençoa com a Tua presença, Senhor Deus. Que todos tenham uma experiência contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Cantares 6:3 e 3:2. Dodili vanilo haroe bashoshani Dodili vanilo
דודי לי ואני לא, דודי לי ואני לא, הרואה בשושנים. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה שאהבה נפשי. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה שאהבה נפשי. דודי לי ואני לא, דודי לי ואני לא, דודי לי ואני לא, הרואה בשושנים. Salmo 150. Aleluia, bekosho, aleluia, birkia uzo, aleluia, birgurotav, aleluia, ketogudlo. בתק השופר, הללו, בנבר וחירנון, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Isaías 40:31. Kovei Adonai yachlifu hoav yalu emerkane shahim. 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 Yaruso velo igau ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר קנה שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר קנה שחים. קובעי אדוני יחליפו
יחליפו אוהב ירו Kaneshahim. Salmo 77, versículo 3 ao 6. que Elohim ve'amaya asicha vetitatef ruchi sela es que Elohim ve'amaya asicha בתיתתף רוחי שלה אזכה נגינתי בלילה לבבי אשיך ביחפש רוחי אזכה נגינתי בלילה לבבי אשיך ביחפש רוחי אזכה נגינתי בלילה נגינתי בלילה Salmos 1. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יומם בלילה והיה כצאתו על פלגי מים כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה והיה כצאתו על פלגי מים הללויה אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה והיה
והיה כצטול על פלגי מים. כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם בלילה, יגה יומם בלילה. והיה כצטול, והיה כצטול על פלגי מים. והיה כצטול, והיה כצטול על פלגי מים.